O sucesso do Luziana Lana está no método. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. São cursos de conversação, teste de TOEFL, TOEIC e cursos executivos. Qual Luziana Lana mais próximo de você? 3292-4000. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual Atitude Já. Tecnologia é o máximo, não é não, gente? Atrasou um pouquinho, mas começou. E o que é muito bom é que a gente está se encontrando num dia muito especial para mim. Dia 19 de janeiro. 19 de janeiro de 2015. Terceira segunda-feira do mês de janeiro. O que é muito bacana? Poder compartilhar com vocês um sentimento que eu vivi muitas vezes. Muitas vezes. Foi durante toda a minha estada em Atlanta, tendo escola lá, e levando muitos e muitos alunos ao Memorial de Martin Luther King, à igreja dele, e reverenciando esse cara fantástico, que trouxe uma esperança nova para o mundo. E é um pouco disso mesmo que a gente vai falar aqui hoje. É claro que vai ter um momento que você vai poder fazer a sua pergunta, vai poder interagir comigo e colocar a sua experiência. De repente você tem uma experiência diferente ou até melhor, ou uma diferença que possa contrastar com o que eu estou dizendo. Fique à vontade. O encontro é bom quando a gente pode trocar alguma ideia, não é isso? Então vamos imaginar o cenário. Estamos em 1955. Presta atenção, 55. Eu nasci em 53, quer dizer, quase 60 anos atrás. Nessa época, os Estados Unidos viviam muitos problemas por causa da segregação racial. E teve uma mulher, essas pessoas assim que passam a ser pioneiras e mudam a sociedade que estão inseridas. O nome dela era Rosa Parks. Ela simplesmente se recusou a obedecer à ordem local no Alabama. Qual que era a ordem local? A ordem era o seguinte: no transporte público, as primeiras fileiras eram para os brancos, as últimas fileiras para os afrodescendentes, os negros, como vocês quiserem falar. Bom, o que acontecia? Estava todo mundo assentado, bonitinho lá. A parte dos brancos ocupada e, vamos supor, 3 fileiras dos negros afrodescendentes, né? Entrou um branco, seja lá quem for, essa pessoa tinha que levantar, a fileira toda tinha que levantar, passar para trás, para esse cidadão ou cidadã poder se sentar. O que aconteceu? Essa mulher, grávida, muito bem casada, uma pessoa respeitada na comunidade, porque, além de ser uma ótima cozinheira, ela era secretária, ela trabalhava, e uma pessoa muito digna. O que aconteceu com ela? Ela se recusou. Os outros se levantaram, ela falou que não levantava, não. E levanta, não levanta, o que aconteceu? Foi presa. Ela foi presa em Montgomery, no Alabama. E essa mulher mudou a história da segregação racial e o movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Por que ela fez isso? Alguma coisa dentro dela dizia para ela lá no fundo que ela não podia levantar. Era um desrespeito para com ela e para com o filho que ela levava na barriga. E não levantou. E foi presa. E teve que pagar, e foi uma confusão danada. Enfim. Nesse meio tempo, os pastores, as pessoas começaram a se organizar para criar um movimento contra esse boicote, que era alguma coisa... É difícil da gente imaginar, porque nós estamos num outro... Aqui, bom, depois nós vamos conversar sobre o que a gente está vivendo. Mas, enfim, essa situação parece inadmissível, mas era o status quo, era o que acontecia lá. Aí, muito bem, esse boicote começou a acontecer porque as pessoas começaram a ficar revoltadas. Tinha que ser uma pessoa bacana,
inteligente, boa, correta, feito essa mulher para levantar a ira do povo. E todo mundo que era contra a segregação, branco, negro, velho, novo, todo mundo começou a ficar com ódio do boicote. Mas esse boicote durou 381 dias. Não é um negócio muito doido? Presta atenção, mais de um ano. Imagina, que boicote é esse? As pessoas que usavam o carro o ônibus para trabalhar, o transporte público, simplesmente boicotavam, não usavam mais o transporte público. Qual que era a alternativa delas? Bicicleta, era pegar carona, porque muitos motoristas solidários começaram a dar carona. Outros pegavam um táxi e os taxistas faziam do táxi o mesmo preço do ônibus. E muita gente ia a pé mesmo. Muita gente ia a pé. Era uma caminhada para o trabalho. Aí tem uma parte que eu, pessoalmente, acho muito bonita. Os Estados Unidos se organizaram e começaram a mandar dinheiro e sapato. Olha que bacana! Começaram a mandar sapato para o povo. Porque gastava sapato à beça, né? Vai a pé para lá, vai a pé para cá, vai a pé para lá. E esse movimento ele se sustentou durante mais de um ano porque ele teve apoio da sociedade, e a sociedade se organizou. Como? Eles elegeram um líder para esse movimento. Quem foi o líder? Dr. King, Martin Luther King. Ele foi eleito para conduzir esse boicote, para organizar isso. Precisava de um sentido e uma organização como movimento. E o que é muito bacana é que ele foi preso, a casa dele foi incendiada várias vezes, não só a dele, mas de outros líderes também. E nada abalava o movimento. Porque o movimento, a palavra dele era a não violência. Nós vamos vencer sem violência. A violência que ele usou foi o dinheiro do transporte público, porque sem aquela massa toda afrodescendente que pegava o transporte, sem usar não pagava, né? Então esse que foi o boicote, doía no bolso da turma. E através desse boicote, ele espalhou essa ideia pelos Estados Unidos inteiro. E mesmo quando ele foi ameaçado, os líderes ameaçados, a casa dele queimada, nada abalava a liderança de Martin Luther King, Dr. King, como os americanos o chamam. Bom, ninguém desistia. E os estados começaram a participar, dando mais dinheiro, dando mais apoio, pessoas se ajuntando, se organizando. No final da conversa, a Rosa Parks, ela é considerada nos Estados Unidos uma pioneira dos direitos civis. E por que isso? Porque essa mulher, grávida, teve coragem de dizer não à injustiça. E, pelo caráter dela, ela conseguiu levantar esse povo através do apoio, da condução de Martin Luther King. E ele passou a ser reconhecido, ele criou um movimento das liberdades civis, que foi um movimento que cresceu nos Estados Unidos inteiro. E ele ganhou inimigos de tudo quanto é lado. Todo mundo que era contra parar com a segregação, negros de um lado, brancos do outro, independente de ser rico, pobre, preto ou branco, muita gente era contra. E ele ganhou muitos inimigos dos dois lados. Primeiro porque ele pregava a não violência. E muita gente achava que tinha que resolver isso era no cacetete mesmo. E ele pregava a paz, o entendimento, o diálogo e a força da perseverança. Ele era realmente, vamos dizer assim, iluminado pelas ideias de Gandhi. Gandhi era a sua grande inspiração. Tanto é que ele foi à Índia para aprender um pouco mais sobre as manifestações, sobre os movimentos de Gandhi. Como vencer sem violência. Isso deu uma projeção a ele diferente. Agora, é importante a gente pensar quem era esse cara. Um pastor
com uma situação econômica muito boa, bonito, muito bem casado. Ele se casou com Corinna Scott, uma mulher muito bonita. Dá uma clicada lá na internet, vocês vão ver a cara dela, uma mulher lindona. Casou com ela, teve 4 filhos. Quer dizer, uma vida organizada, bem estruturada. E apesar disso tudo, ele não pensava nele. Ele pensava no movimento, nos direitos civis, em ser justo dentro dos Estados Unidos. E ele organizou o que vocês, acredito que a maioria já tenha pelo menos passado um olho na internet e visto o que aconteceu na Marcha de Washington em 1963. Essa marcha é aquela que a gente vê na internet, milhões de pessoas, brancas, afrodescendentes, jovens, gente carregando menino, lourinho de olho azul, gente velha. Essa marcha foi onde ele fez o discurso, dos discursos mais bonitos que já foram pronunciados no mundo, que foi I Have a Dream. Não sei se vocês já ouviram alguma vez o discurso que o Obama usou para realmente ganhar as eleições nos Estados Unidos no primeiro mandato. Em vez de falar I have a dream, ele falava eu acredito. Mas ele mostrava as ideias de liderança, de força, mostrou a raiz dele, do pai queniano. Isso tudo, quando a gente compara os dois discursos, aí você fala, olha a força que a justiça tem quando ela é colocada e bem colocada para um público grande e atento. Foi o que aconteceu em Washington. Isso foi em 63. Em 64, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque esse discurso foi repetido no mundo inteiro. E até hoje, todas as vezes, eu não sei se você que está me ouvindo aqui agora, se você pode ouvir esse discurso em inglês. Porque quando a gente traduz, claro, o mais próximo que a gente pode traduzir, que a gente dá conta de traduzir, mas a gente traduz com a nossa percepção. Quando vai direto, quando a pessoa sabe o idioma e internaliza as palavras dele, olha, não tem quem não chore. No memorial dele tem um telão enorme, maravilhoso. Eu fui muitas e muitas vezes levar alunos que estavam estudando comigo em Atlanta nesse memorial. E o discurso é alguma coisa assim maravilhosa. Tem uma parte do discurso que eu pessoalmente gosto muito, que é quando ele fala o seguinte: eu tenho um sonho que os meus 4 filhos não serão julgados pela cor da pele deles, mas pelo caráter que eles tiverem como pessoas. E ele vai colocando tudo que a gente acredita como justiça. E não importa qual seja a sua religião, você que está compartilhando esse nosso encontro. Você pode ser protestante, católico, kardecista, umbandista, você pode ser muçulmano, não importa a sua religião. Qualquer religião prega você fazer o bem ao outro e receber o bem. Você não vê religião pregando a guerra, o desentendimento. E o que ele pregava era uma palavra que encantava a todos, independentemente de religião. O que aconteceu com esse cara? Ganhou o prêmio Nobel, ficou muito famoso e muito odiado por pessoas que não queriam a igualdade de direitos civis. Não acreditavam nisso. Muito bem. O que aconteceu? Ele foi assassinado em 68 por um fugitivo, um cara fugiu da cadeia lá. No dia 4 de abril de 68, ele foi assassinado quando se preparava para acalmar uma revolução que estava acontecendo em Memphis, uma brigaria danada. Ele estava na varanda do hotel, tomou um tiro e foi fatal e morreu. E o que é impressionante
Se vocês tiverem algum momento que possam, peguem uma taça de vinho ou uma cerveja, porque precisa de uma coisa para ajudar. Escutem o último discurso dele antes da morte dele. Eu não sei, cada pessoa acredita numa coisa, né? Mas parece até que ele previu que ia morrer. Porque ele fala que não tinha medo da morte, que ele estava pronto. E ele fala assim, só de falar me dá vontade de chorar, ele fala com muita convicção. Eu estou pronto, eu tenho certeza que eu vou estar com o Senhor. Ele fala de uma forma assim, eu não sei se você vai comigo, não sei quando a gente vai, mas eu estou pronto. E eu quero que vocês saibam que depois da minha morte, eu não quero ser lembrado pelo meu doutorado, porque fazer doutorado naquela época não era fácil. Não quero ser lembrado por isso, não quero ser lembrado pelos meus bens, pelos discursos que eu fiz, não quero. Eu quero que você se lembre de mim como um homem que trabalhou e viveu em prol do meu próximo. Isso é que eu quero. E é muito, muito bonito a gente saber que hoje, dia 19 de janeiro, a terceira segunda-feira de janeiro, nos Estados Unidos, claro, está tendo comemoração, eu sei que Bill Clinton está lá, Simone está lá colhendo todas as informações que ela puder, deveria estar conosco agora, não conseguiu entrar ao vivo, porque realmente não é fácil, uma igreja lotada de gente. E se a gente pudesse gravar, mostrar depois o VT, mas não é bem assim. Ela está lá nesse momento, são 5 horas da tarde, e é o que está acontecendo lá, um movimento muito bonito, pequeno, porque o movimento grande do feriado é um federal holiday, né? Nacional, é federal o feriado. O que é feito? Não são várias discursos e tal, não é bem isso que acontece. Pede-se que cada pessoa faça uma ação social, que ela de alguma forma colabore com a sociedade e com o próximo. Tipo, varrer a sua rua, tipo, cuidar do jardim do vizinho que está desempregado, tipo, limpar a calha, porque lá cai muita folha, entope a calha, é um horror no ar-condicionado, e lá ninguém vive sem ar-condicionado. Uma escola que estiver precisando, está precisando de alguma coisa, você é carpinteiro, você vai lá fazer. É um dia que todo mundo faz alguma coisa em prol da sociedade que ele vive. É óbvio que ninguém vai sair de Nova York para ajudar uma coisa lá em Miami. O cara não vai sair de um estado, ele faz isso na comunidade que ele está inserido. É uma coisa que eu acho que pode nos ajudar muito no Brasil. Eu costumo falar isso muito para os meus alunos. Quando a gente vê a diferença de um país já realmente desenvolvido e um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, a gente vê no público. Vá a um banheiro público de um restaurante bacana no Brasil. Uma zorra. Você vai num banheiro público de um país desenvolvido, o banheiro é limpo. O que é público, todo mundo tem muito cuidado. Mas, em compensação, a casa do brasileiro é um brinco. Mulher que morre de trabalhar, chega em casa, vai limpar banheiro, limpar a cozinha. Uma loucura. Doidura nossa. Eles chegam, não estão nem aí, mas o público, eles tomam conta. Então, hoje, é um dia que o povo americano está dedicando o seu tempo, a sua inteligência, o seu talento a fazer bem à sociedade. E por que eu quis fazer esse encontro virtual hoje? Porque eu acho que o Brasil está precisando de uma atitude já. Presta atenção, atitude já. Nós estamos precisando, de alguma forma, nos organizarmos para melhorar a nossa vida. Eu fico horrorizada quando a gente liga qualquer noticiário. 20, 30 minutos de desgraça pura. Atropelamento, porque o cara bateu, um brigou com o outro no trânsito, puxou o revólver, bateu e matou o sujeito.
Violência. Violência dentro de casa, violência com a mulher, violência com a criança, crianças amarradas dentro de casa. Nós estamos vivendo uma banalidade da violência, uma intolerância também. O que aconteceu, e quantas vezes aconteceu isso, com o futebol no Brasil? Bom, quem me conhece sabe que eu sou louca com futebol. Eu gosto de esporte em geral, mas adoro futebol. É um horror você pensar que alguém se prepare para assistir a partida do seu time com a barra de ferro na mão, que pode matar uma pessoa que ele não sabe nem quem é. Que é isso? Que banalidade de violência. E a gente convive. Por exemplo, estupro no campus da USP. A gente ouviu aquele troço, é mesmo. Tudo bem. Parece que nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos indignar diante de tanta violência. E eu fiquei pensando, o que eu, uma professora de idiomas, posso fazer? Aí eu me lembrei, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente trabalha com professores do mundo todo, porque nós trabalhamos com 9 idiomas. Então tem gente, tem asiático, tem árabe, nós temos idiomas que englobam pessoas da Síria, pessoas diferentes, de mundos diferentes, de culturas diferentes. E tem alguma coisa que me agrada nisso. É que o Brasil tem algo a ensinar, sim. Porque ninguém é tão rico, né? Que não tenha nada para aprender, nem tão pobre que não tenha nada para ensinar. Se a gente tem para aprender nos Estados Unidos esse sentimento de voluntariado para a sociedade, para o próximo, para a sua comunidade, nós também temos algo a ensinar. Nós temos para ensinar, por exemplo, a tolerância religiosa que o povo brasileiro tem. Quando a gente conta isso lá fora, o povo custa acreditar que na mesma rua de comércio, isso pelo Brasil inteiro, não é só aonde eu estou em Minas Gerais nesse momento, mas qualquer estado do Brasil tem esse mesmo cenário. Você tem na mesma rua de comércio judeu, brasileiro, nortista, você tem muçulmano. Ninguém está interessado na sua religião. Você vai à praia, qualquer lugar na praia, todo mundo de calção de banho, maiô. Ninguém quer saber, você pergunta qual o seu time de futebol, você pergunta qual a sua preferência política, mas você não pergunta qual a sua religião. Isso é algo que o brasileiro tem para ensinar para o mundo. Isso tudo que a gente assistiu nos últimos dias, a intolerância religiosa de um lado e de outro, porque são dois lados firmes nas suas posições, essa intolerância não vai caminhar para um lugar muito bom, não. E eu fico nesse momento, assim, orgulhosa do nosso país, porque nós conseguimos respeitar a religiosidade das pessoas. Ela escolhe o que ela vai ser, protestante, umbandista, kardecista, espírita, não faz diferença. Isso é uma coisa bonita. E às vezes, na qualidade de professora, eu fico um pouco preocupada com o poder que tem isso aí que está aqui em frente de mim, falando com vocês, que é a tecnologia. Esse cyberbullying é alguma coisa de louco. As nossas crianças e os nossos jovens adolescentes são plugados quase que 24 horas. Ele só solta o telefone celular quando está comendo e olhe lá. Porque está ali, assiste aula com celular o tempo todo. E o bullying cibernético, através da internet, é uma coisa grave. E isso entra um pouco o educador e a família. Eu ando super preocupada com isso porque, claro, eu não sei que idade você tem, você que está assistindo aí, mas eu tenho 61. Quando você passa dos 60, você começa a ficar preocupado com que mundo é esse que eu vou deixar para os meus filhos, que agora já são adultos, mas para os meus netos, para as outras gerações. Será que a gente, como brasileiro,
brasileiro tem viajado tanto, graças a Deus, melhorou a situação econômica, tem mais gente viajando. Será que a gente não pode levar uma mensagem de não violência, de aceitação religiosa? Porque, olha, temos muitos problemas no nosso país e não cabe aqui discutir nenhum deles. Mas isso nós podemos ensinar. Tolerância religiosa. A questão, por exemplo, racial no Brasil também é relativa, porque ela é muito, muito diferente do cenário americano. Cada país tem um cenário de acordo com a sua economia, de acordo com o seu desenvolvimento e de acordo com os seus preceitos. Nós temos um cenário diferente. Aí você me pergunta assim, quer dizer que no Brasil não tem problema racial? Diferente. Ele é diferente. Mas eu reconheço que mais e mais jovens hoje se casam com pessoas de raças diferentes. São Paulo, né? A quantidade de asiático que tem em São Paulo é inevitável as pessoas se encontrarem e constituírem família. Por quê? Porque é natural que isso aconteça, com tanta gente asiática morando em São Paulo. E, para ser muito franca, eu tenho muito orgulho disso. Essa é a parte bonita do Brasil. É a parte da aceitação. De repente, é uma aceitação que se manifesta em outras áreas também, que não deveria, às vezes, né? Às vezes falta um pouquinho de ira para as coisas que a gente acha que são injustas. Eu abri esse espaço para a gente poder conversar no Atitude Já, e eu sei que algumas pessoas já estão fazendo perguntas e já vou começar a responder em seguida. Eu queria, antes de tudo, antes que eu me esqueça, lembrar a você que está nos assistindo agora, que a hora que a gente terminar esse nosso encontro, você vai poder emitir o seu certificado de participação do nosso primeiro encontro virtual do Atitude Já. É simples imprimir, você vai ver, tem um local certo para você imprimir, e você pode, tá no site do Luziana Lana, é fácil, você entra lá, luzianalana.com.br, você imprime, e o bacana desse certificado, como você nos brindou com a sua presença, se você levar esse certificado em qualquer unidade do Luziana Lana, aquela que for mais próxima, mais fácil para você, ou que você tiver mais afinidade, ou pretenda estudar, ou seu filho, ou sei lá, bom, enfim, aquela que for mais próxima, você vai ter uma surpresa quando chegar lá, porque nós combinamos que as unidades vão oferecer para você que foi nosso companheiro ou nossa companheira nessa viagem, um desconto para ser nosso aluno no Luziana Lana. Bacana, né? Isso é um presente porque você está nos brindando com a sua presença. Agora eu vou olhar porque já tem várias pessoas perguntando e uma delas pergunta o seguinte: professora, como você trabalha nas escolas o respeito às culturas ensinadas? Como é que você faz isso? Antes de mais nada, um negócio que me agrada. Algumas escolas colocam, por exemplo, alguns idiomas de brinde. Se você estudar inglês aqui, eu te dou de brinde uma aula de chinês, uma aula de espanhol, uma aula de alemão de brinde. Cultura e conhecimento não dá para ser de brinde. O profissional que ensina uma língua estrangeira, ele estuda tanto quanto o outro. A troco de quê? Vai ter aula de brinde. Mesmo porque brinde é uma casquinha que a gente dá. Não é o que eu acho que as pessoas têm que buscar quando estão procurando uma língua estrangeira. Número 1, para mim, todas as línguas, todos os idiomas têm a mesma importância. Tanto é que o Luziana Lana está quase completando 40 anos e a gente já tem 9 idiomas há muitos anos, há mais de 20, e sempre valorizando e respeitando a cultura de cada professor, independentemente de onde ele tenha nascido, de onde a cultura dele, como é que foi, porque às vezes, como por exemplo o Ricardo Righi,
nasceu na Itália, mas viveu na Suíça e hoje mora no Brasil, ele carrega 3 culturas nele só, porque ele tem 3 experiências. Eu sei que ele respeita as 3 e nós respeitamos também todas as culturas dele. Então, começa por aí. Eu espero ter respondido parte da sua pergunta. Outra pergunta. Jonathan Palmer. Estamos em um mundo individualista. Temos que abrir nossas mentes e saber ajudar o próximo. Jonathan, I don't know who you are. Mas com esse nome, né? Parece estrangeiro, não sei. Mas eu concordo com você. Se a gente pensar um pouquinho que amanhã é um novo dia. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós só sabemos o que está acontecendo aqui e agora. Se a gente não se preocupar em fazer como Martin Luther King falava, né? Plantar uma árvore para amanhã isso servir para sombra, para consolo, para fruto para alguém, que mundo é esse que eu quero viver, que eu não estou preocupada com a continuidade dele? A gente tem que cuidar do próximo, sim. Quando a gente fala que o vizinho é o parente mais próximo, isso não é jogo de palavra, não. Uma pessoa tem um infarto, tem um problema grave, quem é que acode? A mãe, o pai, o amigo que está no interior, é quem está perto de você. A pessoa com quem você trabalha. Tem gente que fala assim, nossa, tô louco para aposentar. Quanto tempo falta? 14 anos. Você vai viver 14 anos mal dentro da empresa? Pelo amor de Deus. Temos que cuidar do próximo, porque isso é mão dupla. Mão dupla mesmo. Obrigada, viu, Jonathan? Gostei do que você falou. Agora, Casa Branca de Oxalá. Parar e pensar na união dos povos. Na nossa religião Umbanda. Somos a favor do amor e de fazermos alguma coisa para amarmos. Martin Luther King teve um sonho. Cabe a nós realizarmos esse sonho. Beijo para vocês, muito bonito mesmo. Eu também acredito que não tem religião que não pregue o bem-estar da gente, do nosso próximo, para que a gente tenha paz e alegria de viver. Muito obrigada. Denise Castro. Realmente, Luziana, o Brasil está precisando de atitude já. Precisando de humanidade, de amor, atenção. Vivemos uma realidade que é essa violência, a falta de amor ao próximo, a falta de fé. Denise, eu ando muito preocupada com isso mesmo, porque parece que banalizou a violência. A gente escuta isso no noticiário, entra por aqui, sai por aqui, porque é tanta violência, é tanto que a gente escuta, que um cara... Vou te contar uma coisa, Denise. Eu estava numa reunião com meus franqueados e um deles me contou que semana passada teve uma... Achou ruim, falou com o cara, poxa, o cara deu uma fechada nele, sei lá. O sujeito já saiu com uma arma e pôs na testa dele. Que na hora ele só pensou na filhinha dele de 2 anos, pediu desculpa e foi embora. Graças a Deus que fez isso, né? Bom, Afrânio Simões Júnior. Nós, o povo, precisamos mudar e nos unir. Olha, também acho. E de repente, a internet, que é essa ferramenta louquíssima, não é? Porque une o mundo todo, une todo mundo, você na sua casa agora, o outro no celular, eu aqui no estúdio. A gente pode organizar a nossa sociedade. Tem uma coisa, Afrânio, que eu acho importante dizer. Porque fica parecendo que eu sou assim, uma boba alegre. Olha, vamos ficar todo mundo beijo, amor. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu sei, por exemplo, que eu não tenho a menor possibilidade de interferir no movimento que está acontecendo na França hoje. Eu não tenho. Mas, por outro lado, eu posso sim interferir na minha comunidade, onde eu estou. E é isso que eu espero que a gente faça. Luziana, você acha que o jornal Charlie Hebdo exagera em suas publicações, não respeitando as crenças? Liberdade de imprensa não significa ofender os outros. Afrânio, é muito bem colocado isso. Me preocupa muitíssimo a intolerância dos dois lados. A liberdade de imprensa, no caso da França, é um valor
francês. Eles criticam tudo. Eles se criticam. É um valor cultural deles. Mas eu tenho que concordar com alguns que dizem que se você já sabe que está ofendendo o outro deliberadamente, hold your horses, segure os seus cavalos. Por quê? Porque você sabe que vai ter um embate. Na minha opinião pessoal, a liberdade de imprensa, ela é fundamental para a sobrevivência da democracia. Mas o respeito é fundamental para não ter violência e não ter guerra. Então, essa decisão é uma decisão de foro íntimo que eu posso dizer para você assim, sem medo de estar ofendendo ninguém. Eu sou formada em comunicação, com muita honra, mas eu sei que essa franqueza dentro do limite da tolerância alheia não está conduzindo a França para uma harmonia maior. Eu acredito que os nossos artistas, jornalistas e cartunistas deviam e vão conseguir um jeito de continuarem a fazer a sua crítica social mantendo o respeito do outro. Essa linha tênue precisa ser mantida, porque isso vai levar a mais violência. E não acho que as pessoas mereçam isso. Ajudar o próximo, isso é fazer a diferença. Muito obrigada, Gláucia Ramos. Enquanto vamos passar algumas fotos de Martin Luther King, eu acho que seria interessante a pessoa... Eu queria, bom, não sei se vocês vão concordar com essa ideia, mas eu queria passar algumas fotos de Martin Luther King, eu tinha pedido ao pessoal que organizou, porque tem fotos muito bonitas, tem locais muito bonitos, se você já visitou, então vai ficar melhor ainda. E eu queria que você parasse e pensasse em alguma coisa sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. O racismo no futebol, a intolerância que nós estamos tendo com relação a problemas políticos, intolerância que nós estamos tendo com brigas desnecessárias, familiares, nas vizinhanças, no MST. Pensa um pouquinho e faça a sua pergunta que eu estou te aguardando, tá bom? Vamos passar algumas fotos então, porque eu acho que... Carmen Eugênia Bretas Bavoso. Falta de tolerância, falta de paciência para as diferenças. Nosso individualismo é demais. Carmen, eu sou obrigada a concordar com você. É demais. As pessoas têm absoluta certeza que elas estão certas. Elas não têm tempo nem vontade de pensar no lado do outro. Eu gosto muito daquela expressão, put yourself in his shoes, né? Ponha-se no lugar do outro. É tão difícil fazer isso quando você tem absoluta certeza que você é dono da verdade, não é mesmo? Bom, vamos passar umas fotos então, e enquanto isso, vocês, por favor, pensem, deem opinião. Com muito prazer eu vou ler para todo mundo poder compartilhar isso.
Uma das fotos que nós mostramos para vocês é do Martin Luther King com o Andrew Young, congressista americano que foi prefeito de Atlanta e que está vivo, com 83 anos, e que tem uma foto minha com ele. Essas pessoas são adoradas nos Estados Unidos, porque eles participaram da mudança nos Estados Unidos. Se vocês forem pensar, eles encorajaram o afrodescendente, o negro americano, a estudar, a batalhar, a crescer, a contribuir economicamente no país. E hoje a gente vê que isso fez muita diferença. Aqui no Brasil, eu acho que ainda falta esse impulso nosso para fazer com que todas as raças, independentemente de você, da cor da pele, que todo mundo tenha uma educação de qualidade, que a escola pública tenha qualidade, porque não tem outro jeito, né? Bom, Leandro Ribeiro, precisamos de atitude já também para o envelhecimento, que é de todos nós. Abaixo a intolerância com as pessoas que chegaram à terceira idade. Meu amigo, não só concordo, como assino embaixo, Leandro, mesmo porque eu faço parte dessa turma. E a gente agora, com a medicina melhorando, está vivendo mais. Se não houver tolerância conosco, como é que vai ser essa sociedade? Júlio Rolim, unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Henry Ford. Olha, e o cara sabia das coisas, né? Henry Ford sabia das coisas. Por isso a gente está começando agora um encontro que eu espero que a gente possa repetir muito em breve, porque também estamos apanhando no primeiro encontro, porque as pessoas também ainda não sabem direito como é que perguntam, não se sentem tão à vontade. Mas daqui a pouco a gente vai poder compartilhar mais ideias. Geraldo Barbosa, concordo com a liberdade de imprensa, mas antes de tudo temos que entender a cultura de um povo. É nisso. E nisso o pessoal do Charlie Hebdo peca muitíssimo. Isso é uma vertente de intolerância também, não é? Inegavelmente. Bom, João da Mota. Mota, que bom que você está me assistindo. Mota é uma pessoa muito querida, que foi um aluno brilhante na escola, hoje é um grande executivo. Luziana, há um texto de um autor desconhecido que diz: não espere que alguém lhe traga flores. Plante seu jardim e regue sua alma. Não vamos esperar que alguém faça algo por nós. Façamos nós. Atitude, atitude já, é isso mesmo. Mota, obrigada, viu? Você está muito certo. Eu quero poder contribuir um pouquinho e acreditar que, quando eu for embora, que nem Martin Luther King disse, que as pessoas lembrem de mim, uma professora boa, brava, mas uma pessoa do bem, que quis o bem, que fez o bem para quem ela pôde e da forma que ela pôde. Eu acredito nisso mesmo. Gláucia Ramos. What are you doing for others? Vale a pena pensar e agir. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Ô Gláucia, obrigada. Eu acredito nisso mesmo. E com as palavras da Gláucia, eu agradeço a todos. Lembro que imprimam o certificado desse nosso primeiro encontro virtual Atitude Já, mesmo porque ele é o número 1. Então você vai ter um presente do Luziana Lana, que você vai poder ainda levar na unidade mais próxima, ainda ter um desconto se você quiser. Se você não quiser, você vai ter uma lembrança desse momento que a gente compartilhou, a busca pela esperança e a busca por se sentir melhor. Lembre também que é importante você se cadastrar no nosso site para poder receber esse certificado. Senão, como é que eu vou adivinhar seu nome, não é não? Você tem que cadastrar primeiro e, em seguida, pode imprimir. Daqui, 40 minutos, 50 minutos, o certificado está pronto na sua máquina e você vai nos brindar com essa sua presença marcada pelo primeiro certificado da Atitude Já. Um beijo grande para vocês. Obrigada.
O sucesso do Luziana Lana está no método. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. São cursos de conversação, teste de TOEFL, TOEIC e cursos executivos. Qual Luziana Lana mais próximo de você? 3292-4000.